que é Calças de Couro e o Globo de Neve. Vamos ver do que se trata. Cadê? Deixa eu só ver aqui certinho. Isso daí. Calças de Couro e o Globo de Neve. Meio enigmático esse título, mas vamos lá. Oi, Ana, meu nome é Fulana. Já quero começar dizendo que eu não moro no Brasil tem quase 2 décadas. Então já vou me desculpando pela falta de acentos nas palavras e outras coisas mais de quem não é bom em português. Quando eu tinha 13 anos, mais ou menos em 2000 ou 2001, eu, minha irmã e meu pai nos mudamos para o estado do Mato Grosso do Sul, para uma vilazinha perto da cidade de Nova Andradina. Saímos de São Paulo e, por gosto do meu pai, que amava lugares afastados, fomos para lá. Meu pai gostava muito de pescar. Ele era uma pessoa que tinha muito dinheiro, então podia arcar com os gastos de tirar férias o quanto quisesse. Numa dessas férias, ele se foi por uns 8 dias com um amigo que tinha vindo de São Paulo. Eu fiquei com a minha irmã, a nossa empregada e o ajudante do meu pai, um menino que era órfão, o qual ele trouxe de São Paulo para ajudá-lo em sua oficina mecânica. Numa dessas noites, quando estávamos sozinhos, eu, o ajudante e a minha irmã, pois a empregada havia ido para casa, ela morava uns 2 quilômetros num sítio. Escutamos dizer que havia ocorrido um acidente a uns 6 quilômetros dali, onde havia muita coisa boa que tinha caído de um caminhão. Eu fiquei curiosíssima. Então, o ajudante do meu pai, também muito curioso, subiu em sua moto e me levou com ele. Outros moradores da vilazinha que tinham carro foram também, inclusive a vizinha, 2 casas para baixo da minha, que tinha uma filha pequena. Fomos pela trilha paralela à rodovia, pois a moto não tinha placa, não era registrada nem nada. Chegando lá, vimos que o acidente se tratava de um caminhão que carregava metais. Sabe aquelas lanças de metal enormes para fazer lajes? Então, o homem havia aparentemente perdido o controle do caminhão e bateu com tudo em outra carreta. E assim fez com que as peças de metal fossem para frente da cabine. Imagine, tipo assim, aquela morte no Final Destination 2. Eu não sei o que é Final Destination 2. Onde os troncos de madeira entram pelo vidro do carro naquela cena da rodovia, mas o reverso. Bom, a batida foi tão chocante que as lanças de metal vieram por trás, né? Entraram na cabine do motorista, tudo por trás, e o motorista faleceu. Uma coisa que foi descoberta após toda a comoção foi que ele tinha uma passageira. Era uma mulher, a qual, de acordo com as fofocas, era uma prostituta. Havia calças de couro, sutiãs, maquiagens, espelhos compactos jogados pela rodovia, sapatos altos estraçalhados, uma bolsa bem velha, a qual eu não me atrevi nem a chegar perto. A vizinha que tinha a filha pequena pegou a bolsa para ela. Eu simplesmente peguei uma calça de couro que estava limpinha e fui embora de moto. A conversa da vilazinha era esse acidente e quem tinha pego o que do local. E quem tinha pego o que ali do local. Gente do céu. Muita gente não achou propósito em nada por lá, pois só havia ferragens. Já há mais de 2 décadas disso, então não me lembro exatamente, já faz mais de 2 décadas que isso aconteceu, então não me lembro exatamente, mas eu acredito que se passaram uns dias e eu estava usando a calça de couro que eu peguei no acidente. Que loucura! Era um final de semana, então fui ao sítio onde a empregada morava, pois ela tinha filhas da minha idade. Então eu fui passear por lá. Lá no sítio, era somente 4 quilômetros do local do acidente, e eu fui mordida por um zangão. Eu me senti muito mal, então eu pedi para que o filho dela, que era mais velho,
que me colocasse na bicicleta e me levasse para casa. Era 2 quilômetros morro abaixo. Eu não entendo o que aconteceu. O filho dela, que jamais havia tido um acidente de bicicleta e nem de moto, ele perdeu o controle e caiu da bicicleta. E eu fui lançada para dentro do mato. Machuquei minha mão de uma maneira muito severa. Como meu pai não estava em casa esse dia, eu não pude ir ao hospital. Meu pai não voltou para casa por 3 dias, mas até lá a minha mão já havia melhorado. Num desses 3 dias, enquanto eu estava em casa tentando arcar com a dor da mão e me sentei lá fora, eu estava em casa tentando arcar com a dor da mão e eu me sentei lá fora onde havia um banco. A vizinha, a qual havia pego a bolsa da suposta prostituta no acidente, passou por lá andando e me perguntou o que havia acontecido. E eu contei para ela. Ela me desejou melhoras e eu disse: "E aí, o que tinha na bolsa da mulher? Tinha algo interessante?" Até que eu perguntasse à vizinha o que ela tinha achado dentro da bolsa. Bom, não entendi. E ela somente respondeu: digamos isso. Eu fiquei sem entender aquilo e disse: "Como assim?" E ela me disse: "Coisa de morto tem que ficar com morto mesmo." Aquilo me perturbou de curiosidade e eu contei para o ajudante do meu pai. Ele já era mais chegado do marido dessa mulher, pois ele já havia ajudado ele com o carro. Então ele foi à casa dela, a mulher que pegou a bolsa, né? Quando ele voltou, eu me arrepiei ao ouvir a história. Ele disse que ela contou para ele que ao chegar em casa ela abriu a bolsa e viu alguns batons, os quais ela jogou fora, um espelho e um globo de neve. Ele disse que o globo de neve tinha algo como uma princesa, parecido com a Cinderela dentro dele. A mulher deu o globo de neve para a filha dela brincar. Com o passar dos dias, a mulher ficou com medo da filha quebrar o globo e se machucar. Ela mantinha o globo em cima da geladeira e às vezes chacoalhava para a filha dela ver. Ela, como era do lar, ficava em casa por conta da menina, fazendo as coisas, por conta da criança. E ela ficava lá, pendurava roupa, lavava roupa, coisas que levava ela para o lado de fora da casa. Ficava estendendo roupa, lavando roupa lá fora. Sempre ela deixava o globo em cima da geladeira para a filha não alcançar. Porém, toda vez ela voltava para dentro de casa e a filha estava com o globo na mão. E ela começou a pôr o globo dentro do armário. Da mesma maneira, ela entrava em casa e o globo estava na mão da menina. Ela levou a menina para fora um dia e quando ela entrou, o que estava no chão? O globo de neve no meio do chão da cozinha. Ela esperou o marido chegar e falou com ele sobre isso. O marido sugeriu que fosse melhor que ela levasse aquilo de volta para o local do acidente, pois dias antes ele tinha escutado do filho da empregada que enquanto a vizinha adolescente usava as calças de couro da morta, ela caiu na estrada de terra e quebrou a mão. Ele estava falando de mim. Eu não quebrei a mão, mas foi muito feio o acidente. O ajudante voltou para casa e me contou isso e foi logo indo para o meu quarto perguntando onde estavam as calças, pois queria que fôssemos lá jogar as calças no mato, perto de onde o acidente aconteceu. Eu disse a ele que, devido a minha mão estar ainda machucada, eu não poderia ir com ele na moto. Ele pegou as calças e foi sozinho. Ele disse que, ao se aproximar do local, ele ficou confuso sobre onde colocaria as calças, pois ele não lembrava de onde exatamente tinha pego aquilo, de onde eu tinha pego aquilo, pois era noite quando fomos lá. Ele então começou a olhar em volta e viu o globo de neve. Aí ele colocou as calças do lado do globo de neve e vazou de lá.
No outro dia, ele contou para o marido da vizinha que não tinha certeza onde tinha colocado as calças. Então ele colocou ao lado de onde o marido tinha deixado o globo de neve. O marido disse que ele não entendeu, pois ele não tinha tido tempo de levar o globo ainda, e que não era possível o ajudante ter visto o globo de neve lá no local do acidente. Ele mostrou ao rapaz o globo, que ainda estava dentro de uma caixa de sapatos lacrada com durex e com uma Bíblia dentro. Olha, eu sei que a história acaba um pouco abruptamente, mas eu não sei o que aconteceu após isso. O meu pai chegou em casa e essa história morreu, pois meu pai era uma pessoa de pavio curto para essas coisas. Muitas coisas aconteceram em um período de tempo muito curto, incluindo a minha mãe voltar dos Estados Unidos para retirar a minha irmã do meu pai, que era um pai abusivo. Eu nunca soube do fim da história. Olha que foi assustador, mas que foi assustador foi. Eu passei noites em claro, imaginando a falecida vindo buscar as calças, mesmo que as calças já tivessem sido devolvidas. Muita gente achou que ela não havia morrido em paz. Claro, pois ela era uma prostituta e diziam que ela deveria ser uma pessoa muito perturbada. O ajudante do meu pai era um adolescente mais velho, de uns 17 anos, e eu sei que ele não dormiu bem por muitos dias após isso. Nós, às vezes, trocávamos olhares que dispensavam palavras, pois o terror nos olhos era palpável. Em cidadezinhas assim, muitos contos são gerados do nada. Ou era isso que eu pensava por muitos anos antes de analisar e escutar várias e várias histórias assim, de coisas assombradas, ruins, tenebrosas. Bem, essa é a história das calças de couro e o globo de neve. Não sei se dá um relato, mas está aí para você. Adorei seu canal, encontrei ele há poucos dias atrás. Estou escutando todos os dias. Tudo bem? Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Mas até que acho que aconteceu pouca coisa, né? Diante do... Gente, o acidente estava ali. E eu não teria coragem de pegar os negócios do defunto, tá ali. A pessoa acabou de morrer. E a pessoa também vai falar, o que tá mexendo nas minhas coisas? Como assim? Eu nem te conheço, você tá levando minhas coisas para casa. Sabe, o espírito? E aí ela foi atrás. E ela... Agora a intenção do espírito com o globo de neve era boa, de brincar com a criança, dando o globo de neve na mão dela, ou era mal, tentando deixar o globo na mão da menina para quem sabe quebrar, ia se cortar e fazer alguma coisa. Aí eu não sei. E a calça, né, teve um acidente. Gente, não façam isso em casa. Não peguem as coisas assim de acidentes, tá? Acho que não vai ser muito legal. Deixa eu dar um beijinho aqui no pessoal. E vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Alcoolismo e obsessores. Olá, Ana, me chamo Fulana e esse é o primeiro relato que envio para o canal. Mas acompanho o trabalho de vocês há um tempinho e desde já gostaria de parabenizá-los. O relato abaixo não conterá nenhum nome, exceto o da nossa cachorrinha que estará trocado para preservar a sua identidade. Olá, Ana, olá, assombrados, gostaria de deixar algumas coisas claras antes de iniciar o relato. Ele foi escrito com base nas lembranças que eu e minha irmã temos sobre o período. Tem mais participação da minha irmã, pois, além dela ser a pessoa mais sensitiva da família, eu já não me lembro com clareza como os fatos aconteceram, e a minha mãe prefere não falar sobre esse período. Em segundo lugar, esse não é um relato de assombrações, quiumbas e trabalhos feitos.
Mais tarde, refletindo sobre esse período, notei que falar sobre o assunto pode ajudar a alertar as pessoas sobre a importância da manutenção dos nossos padrões vibratórios e de se manter alerta e vigilante. Quando Jesus disse orai e vigiai, se referia principalmente àquilo que se passa em nossas mentes e corações. Por isso, espero que esse relato seja uma lição sobre permanecer atentas e vigilantes sempre, criando ao nosso redor uma rede de proteção espiritual que nos ajudará nos momentos mais difíceis. Os eventos narrados em seguida se passaram entre os anos de 2011 e 2014. Eu e minha irmã nascemos em Brasília, Distrito Federal, e guardamos 3 anos de diferença entre nós, sendo eu a mais nova. Minha mãe é professora, hoje aposentada, e o meu pai, já falecido, era militar de carreira. Ele entrou nas Forças Armadas da década de 80 e ali se aposentou. Morávamos em um apartamento funcional, cedido pelo governo federal, em um daqueles prédios onde só moravam militares. Ou seja, as mesmas pessoas com quem meu pai trabalhava eram seus vizinhos, colegas de bar, amigos próximos. E um deles, embora ele já não trabalhasse com meu pai, era o padrinho da minha irmã. Ocorre que no fim do ano de 2010, o meu pai se aposentou. Nessa época eu tinha 15 anos e minha irmã 18. Com a aposentadoria do meu pai, teríamos que nos mudar do apartamento em que vivíamos, pois era um imóvel funcional. Tivemos pouco tempo para nos organizarmos e encontrarmos outro lugar, mas não foi muito complicado. Ana, como todas as famílias, sempre tivemos problemas, discussões, coisas típicas de pessoas que convivem. Mas a mudança e a aposentadoria do meu pai foi um divisor de águas na nossa família. Eu preciso dizer que nos mudamos em janeiro de 2011 e em janeiro de 2014 o meu pai faleceu. Assim que nos mudamos do apartamento funcional, passamos apenas 3 meses em um apartamento de 2 quartos, que ficava em uma área ainda em desenvolvimento. Em seguida, nos mudamos novamente para outro apartamento, distante apenas 2 quadras. Os problemas da nossa família não começaram com a mudança, apenas se tornaram insuportavelmente piores. A minha irmã insiste em dizer que o lugar era ruim, que tinha uma energia ruim, mas eu acho que ela estava enganada. O problema estava em nós. Nós estávamos doentes e carregaríamos aquelas vibrações para onde quer que fôssemos. Gostaria de me explicar um pouco melhor. As relações sociais do meu pai eram extremamente vinculadas às suas relações de trabalho. De uma hora para outra, ele se viu em uma situação em que todas essas relações foram rompidas. Os vínculos sociais que ele possuía estavam quebrados, e para um homem que trabalhou a sua vida inteira, ver-se sem ter o que fazer, sem farda para passar aos domingos ou um motivo para se barbear a cada 2 dias, foi um choque psicossocial que o deixou vulnerável à depressão, ataques espirituais e influências de espíritos de padrão vibratório muito baixo. Em menos de 3 meses, eu vi o meu pai, uma pessoa alegre, sempre muito carismática, apesar do senso moral rígido e de hábitos militares quase espartanos, quando se tratava de sua família, se tornar apenas uma sombra do que realmente era. Ele passou a beber muito e passar os dias fora de casa, sempre no bar. Ele saía de manhã e voltava só à noite, sempre muito embriagado e fora de si. A minha mãe trabalhava pela manhã e eu estudava no mesmo horário, enquanto a minha irmã trabalhava em um grande hospital de Brasília. Eu e minha mãe passávamos as tardes em casa, fazendo nossas coisas, conversando ou brincando com a nossa cachorrinha, uma salsichinha que apelidamos de Baleia. O nome tá trocado, tá? Mas fica a homenagem aí à eterna baleia de Graciliano Ramos. Mas assim que o meu pai chegava, todas nos recolhíamos no quarto e a casa perdia imediatamente a pouca vida que tinha.
Até a baleia não arrodeava muito meu pai. E ela era uma cachorra muito carente, fazia amizade com todo mundo. Ela ficava quietinha comigo no quarto, assistindo algum filme no computador ou dormindo, até que a minha irmã chegasse. Mas o silêncio durava pouco. Meus pais tinham brigas horríveis por causa do alcoolismo, que o meu pai se recusava a admitir e tratar. Ele sempre foi muito cabeça dura, mas a situação era insustentável, Ana. Não bastassem as brigas na família, o segundo apartamento que moramos era horrivelmente gelado. Não importava a hora do dia, estava sempre gelado e muito úmido. Brasília fica no meio do Cerrado, no Planalto Central do Brasil. Em agosto, aqui se torna tão quente e seco que a vegetação nativa pega fogo sozinha, Ana. Todos os anos é possível acompanhar os incêndios no Parque Nacional, na Floresta Nacional. É uma dinâmica muito peculiar, que já virou marca registrada do nosso quadradinho central. Mas naquele lugar era impossível passar o dia sem ser de meias e moletom. Isso em plena seca. O apartamento também era muito escuro. Passávamos o dia com as luzes ligadas e o único lugar que tinha um pouco de luminosidade natural era a cozinha. A pobre da baleia gostava muito de sol, mas não tinha muitos pontos ensolarados ali dentro. Então ela se deitava no chão da cozinha pela manhã, perto do botijão de gás, onde batia uma pequena frestinha de sol por um par de horas. Baleia, coitada, talvez fosse quem mais tivesse percebido que as coisas não iam bem. Ela dormia de dia, mas à noitinha, quando estávamos com ela, permanecia vigilante. Se estávamos sozinhas em casa, ela passava o dia no quarto comigo, sempre muito atenta, sempre olhando para a porta do quarto. Não tínhamos qualquer paz naquele lugar. Ninguém dormia ou comia bem. Mal falávamos com o nosso pai e a nossa mãe mais parecia viver fora do próprio corpo. O frio naquele lugar era insuportável e a escuridão incomodava mais do que tudo. Acontece que, em alguns pontos da casa, a baleia ficava muito inquieta. Rosnava e latia sem motivo aparente. Houve vezes em que saía choramingando como se alguém tivesse batido nela ou a enxotado. Minha irmã conta que, uma vez, ela dormia no quarto. Depois que eu e minha mãe saímos para a escola, bem cedinho, a baleia se esgueirou da área de serviço onde ficava sua caminha e foi para o quarto se deitar nos pés da cama da minha irmã. Vou chamar ela aqui de menina mais velha, para evitar repetições. Meu pai dormia no quarto dele e da minha mãe. Numa ocasião rara, pois nesse horário ele estaria se encaminhando para o bar. A menina mais velha estava em um estado de vigília, nem dormindo nem acordada, quando a baleia, que tinha permanecido dormitando, levantou as orelhas e se colocou em postura de alerta, olhando para a porta. Como se acompanhasse os movimentos de alguém, ela rosnava muito baixo, avisando o que quer que ela estava vendo que não se movesse, pois ela estava pronta para atacar. Menina mais velha também ficou alerta, observando a baleia em silêncio, até que a cachorra ficou de pé, se colocou em postura de ataque e começou a latir para o que quer que estivesse na porta do quarto. Minha irmã tentou chamá-la para perto. Ela disse depois que nem por um decreto ela se levantaria daquela cama. Mas a baleia estava cega por qualquer coisa que fosse o que estava na porta. Foram segundos intermináveis até que a baleia de repente começou a chorar e correu para fora do quarto, fugindo como se alguém tivesse batido nela. Mas ela não apenas correu em linha reta, fugindo a esmo pela porta. Baleia desviou de alguém ou alguma coisa para sair do quarto, chorando como se estivesse com muito medo. Só vou ver se está certinho aqui a gravação. Ver se está música certinho. Ok. Menina mais velha conta que uma sensação muito ruim tomou conta dela nesse momento. Ela não foi a única a presenciar algo assim.
Eu também passei por uma situação parecida com a baleia, na porta do meu quarto. E todas as vezes que isso aconteceu, o meu pai estava em casa. Depois desses eventos, não demorou muito para a situação piorar em casa, até que a minha mãe resolveu se separar. Pegamos as nossas coisas e o meu tio, o irmão da minha mãe, achou um apartamento perto dele e cuidou para que pudéssemos ir para lá sem que o meu pai soubesse. Em menos de 12 horas estávamos deixando aquele lugar. Entramos no carro do meu tio no momento em que o meu pai voltava para casa. E ele sequer nos olhou quando passou por nós. Baleia estava no meu colo e tentou ir até ele, mas eu segurei ela bem, pois uma sensação horrível tomou conta de mim naquele momento. Depois disso, Ana, meus pais tentaram reatar. Papai buscou tratamento para o seu vício, mas não conseguiu ficar 7 meses sóbrio. Isso destruiu a minha mãe, que se separou dele novamente. Ele saiu de casa em setembro de 2012 e eu só voltei a falar com ele e vê-lo em novembro de 2013. Meu pai tinha se tornado um mero fiapo de homem, destruído pela bebida. Ele estava em uma fase sóbria, mas quando o encontrei, eu tive uma sensação muito estranha perto dele. Uma angústia tomou conta de mim. Quando nos despedimos e ele entrou no ônibus que o levaria para Goiânia, aonde ele estava vivendo depois de se separar da minha mãe, alguma coisa me disse que era a última vez que eu o veria. Ele faleceu em janeiro de 2014, vítima de um atropelamento decorrente de uma recaída no vício. Alguns anos depois de sua morte, comecei a frequentar um centro espírita, perto de onde passamos a morar depois que ele faleceu. Não raro, minha irmã, a menina mais velha, tinha sonhos com meu pai. Em um deles, ela o encontrou muito sujo, suado e cansado, no canteiro de uma construção. E por mais que ela tentasse limpá-lo, ele permanecia muito sujo. Ela pedia a ele para irem embora dali, mas ele dizia que precisava trabalhar bastante, pois era a única maneira de sair dali. Acredito que a dependência do meu pai causou danos em seu perispírito que demandarão muito trabalho, muito tempo de trabalho junto aos guias espirituais para serem reparados. Sua próxima encarnação não será fácil. No livro Os Domínios da Mediunidade, André Luiz explica que os frequentadores de bares, ao se embriagarem, não estão sozinhos. Junto a eles, como em um processo de simbiose, entidades de baixa vibração e de pouca luz se aproximam e se prendem a essas pessoas, cuja frequência vibratória também está baixa. Ocorre um vampirismo espiritual, ou seja, espíritos inferiores desencarnados que os viciosos passam a alimentar com seus fluidos vitais. Com o tempo, as células perispirituais passam a sofrer tal nível de dano que se refletirá, inclusive, nas encarnações posteriores. Parando para pensar, Ana, aquilo que causava tanto mal-estar em mim e na menina mais velha, que assustava a baleia e entorpecia minha mãe, poderia ser um desses espíritos. Hoje eu não tenho dúvidas que o meu pai esteve sob forte ação e ataque de espíritos desencarnados inferiores de pouca luz. Mas eu preciso dizer, e muitos podem até me julgar por isso, a despeito dos aspectos físicos que envolvem o alcoolismo, meu pai foi o arauto de sua própria destruição. Deixe-me explicar melhor e já me encaminhar para o final, deixando uma mensagem a todas que precisem ouvi-la. O laço com os obsessores só é consolidado mediante a nossa vontade. Nos comprazemos daquela sintonia que começa quando permitimos que nosso desenvolvimento íntimo pare ou evolua. Lembrem-se, normalmente, estão próximas de nós as entidades com quem possamos nos manter em sintonia, que emitem padrões vibratórios semelhantes aos nossos. Se nos mantemos com o padrão vibratório semelhante ao dos espíritos de luz, certamente serão eles a se aproximarem de nós. Fatores como depressão, ansiedade, alcoolismo,
drogas e imperfeições morais são um prato cheio para a ação de obsessores. Por isso é importante nos mantermos atentos aos nossos pensamentos, pois a obsessão se inicia com uma sugestão e a escolha de aceitá-la ou não é somente sua. Orai e vigiai, disse Jesus. Não a vida alheia, mas o que se passa em seu coração e seus pensamentos. Reflita se aqueles pensamentos de fazer coisas que te fazem mal, que não são boas para você ou que causem dano a alguém, são mesmo seus. Se mantenha atenta e vigilante. E principalmente mantenha os laços com seus guias espirituais e anjos da guarda muito estreitos. A prece será sua grande arma e escudo contra a ação de espíritos sem luz, pois ela manterá seus guias e guardiões atentos e vigilantes para o momento da necessidade. Obrigada por ler meu relato, Ana. Um beijo para você e toda a sua família. PS, a baleia hoje não vive com a gente. Ela mora na casa da minha tia, irmã da minha mãe. Não tem preás gordos. Hã? Não tem preás gordos. Ela não precisa vigiar as cabras e tenho certeza de que ninguém vai precisar bulir com ela, como a baleia de Graciliano Ramos. Ah, entendi. Pois ela é muito forte e saudável. Ao invés de preás, na casa da minha tia tem muito espaço e canteiro para ela cavucar. Muito obrigada pelo seu relato e pela lição, por esse toque. Eu acho que pode ser muito importante. E eu acho muito importante todos nós prestarmos muita atenção no que ela disse aqui, que eu acredito que é muito coerente. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Tá, deixa eu ver os likes aqui. Deixa eu ver. Bom, dá pra subir um pouquinho os likes, tá? Vou contar esse relato e se esses likes derem uma subida, eu conto mais um. Pra gente encerrar, certo? Dona Rosa, o terror. Tá tudo certo. Olá, Ana, me chamo Fulano e vim contar um relato meu que é muito legal. Triste também e assustador ao mesmo tempo. Obrigado desde já por ler, amo você e o seu canal. Um beijo, Ana, segue o relato. Um beijo. Alguém me disse uma vez que o que faz um ser humano é a sua infância. Que essa fase na vida marca e decide definitivamente o que seremos para o resto da vida. Quando penso no passado, quando iniciava essa vida, eu recordo bastante de Dona Rosa. Ela sempre esteve presente na minha vida, pelo que sei, e ao que parecia, havia sido babá de minha mãe e seus irmãos. Tinha sido tomada sob a proteção do meu avô e acumulava o cargo de governanta, babá, conselheira e guardiã da família. Agora assistia meus primos, irmãos e a mim. Cuidava, dos meus primos, irmãos e de mim. Eu era um garoto frágil, de cadeiras de rodas, que mal deixava o quarto. Ficava por ali, quieto, enquanto os outros meninos corriam em volta da varanda da casa, subiam nas goiabeiras e brincavam de esconder. Eu sempre ficava olhando os meus primos e irmãos se divertindo ruidosamente enquanto eu ficava para trás, sozinho, com os meus pensamentos naquela casa enorme, antiga e cheia de recordações. Acho até que um dia todos esqueceram de mim, inclusive os meus pais. Eu me sentia vivendo numa bruma de sonhos. Então, os outros passaram a me ignorar, fugir de mim. Mas a Dona Rosa não. Ela fazia questão de juntar os moleques no quarto e contar histórias de terror para todos nós.
Demonstrava claramente que conhecia o mundo sombrio de fantasmas e monstros e que via coisas que, em geral, as pessoas não podiam enxergar. Dona Rosa narrava histórias de almas penadas que transitavam na rua do hospital e surgiam para transeuntes desavisados que tremiam de pavor e nunca suspeitavam que aqueles mortos recentes estavam apenas deslocados. Mas, claro, advertia Dona Rosa, havia também os maus espíritos. Alma de gente ruim presa entre os mundos. Aliás, para se ficar preso entre mortos e vivos, explicava ela, era necessário ter algum apego à vida que não deixava o espírito partir. Dona Rosa também dissertava sobre demonologia numa lista e esclarecimentos que pareciam não ter fim. Dizia que desde pequena via o outro lado. Um mundo de duendes, entidades, almas e diabos que só podiam ser vistos por algumas pessoas. Ela colecionava inúmeros relatos com finais felizes, outros nem tanto, e sempre fazia advertências para a prática do bem e do respeito, além de resignação diante da vida. Censurava as paixões, citando exemplos em suas histórias sobre gente leviana e passional que não se dava bem no fim. Aquela mulher contava suas histórias para todos, mas eram, sobretudo, nós, as crianças, os mais interessados. E dentre eles eu, o que mais gostava de ouvi-la. Dona Rosa foi de suma importância para mim, ainda mais porque me ensinou aspectos da existência que transcendiam a rotina de qualquer criança. Foi com ela que descobri os segredos da vida e da morte, o aspecto do abandono dos meus pais e a indiferença das outras crianças. Dona Rosa um dia foi possuída. Ela estava lendo uma história de terror sozinha quando teve uma convulsão e espumou. E eu mesmo a encontrei no chão, falando como um homem, um idoso senil, uma voz muito grossa, e eu infelizmente me lembro das palavras que ela me disse até hoje. Eu não vou falar palavrão aqui, tá? Mas disse o seguinte, a voz que saía dela. Essa P aqui é nossa. Ela se foi pela desgraça que colocou em suas vidas. Essas histórias a trouxeram até o inferno. E ela infelizmente morreu ali. Eu tentei levá-la ao hospital, mas não estava mais com batimentos. Eu, depois disso, queimei todos seus livros de contos de terror. A vizinhança inteira ficou de luto e acendemos muitas velas a ela. Eu gostaria de homenagear este relato a ela. Desculpe o relato ficar muito longo e falar informações demais, que foram feitas para entender o seu desfecho. Te amo, Ana, obrigado por ler. Eu tô fodida então, né? Um beijo para você, muito obrigada. Aqui, vamos para mais um aqui, para quem é fã de bonecas assombradas. Aqui é um relato de boneca. A boneca saiu da caixa sozinha? Vamos ver. Aqui. Eu acho que é uma moça. Tá. Oi, Ana, aqui quem fala é a fulana, mas pode me chamar de fulana, é moça mesmo. Eu vim aqui lhe contar um relato que aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Se houver nomes estarão trocados, então pode ler sem preocupações. Muito obrigada. Bom, o relato se passa em um dia de sábado, em que eu fui passar o final de semana na casa dos meus tios. Meus 2 tios moravam no mesmo prédio, porém em apartamentos diferentes. Um morava no 3º andar e o outro no 4º andar. E lá com eles moravam as minhas 2 primas, a Raíssa e a Juliana. Cada uma em um andar também, né? Nós 3 éramos inseparáveis, fazíamos de tudo juntas. Eu e a Raíssa com 9 anos e a Juliana com 10.
No dia em questão, um amigo dos meus tios tinha ido fazer-lhes uma visita. Junto com ele veio também a mulher dele, a filha mais nova, que na época tinha uns 4 anos, e os 2 filhos, Leandro e Fabrício, que tinham a nossa idade. Nesse dia brincamos até anoitecer na garagem do prédio, e quando anoiteceu, a minha tia nos chamou para subir, porque estava ficando frio. Subimos, mas como éramos 4 crianças por volta de 10 anos de idade, continuamos a brincar feito loucos. Gritávamos e corríamos pela casa até que meus tios pediram para subirmos para o apartamento de cima, que estava vazio. Todos os adultos estavam no apartamento de baixo e então subimos sozinhos para a casa do outro tio, é isso? Chegando lá, nós brincamos mais um pouco até cansarmos mesmo. E então tivemos a ideia de colocarmos algo para assistir na TV. Os meninos e as minhas primas assistindo enquanto eu desenhava no sofá. E do nada, Ana, começou uma chuva forte, mas tão forte que a gente teve que sair correndo para fechar as janelas, pois já estava molhando dentro de casa. Entrei no quarto da Juliana para fechar as janelas e vi uma boneca, ainda na caixa, encostada no guarda-roupas dela. E eu, super curiosa e amante de bonecas, peguei essa boneca e levei para a sala. A Juliana, assim que me viu com a caixa da boneca na mão, gritou: "Fulana, não abra a caixa! Eu ganhei de aniversário adiantado. Eu só posso abrir no dia do meu aniversário." Tá, então eu fiquei um pouco chateada, porque eu amava bonecas, mas como a boneca não era minha, né? Eu não podia fazer nada. Deixei a boneca no quarto onde ela se encontrava antes e fui para a sala. Depois de alguns minutos de chuva intensa, a energia da casa acabou. Tudo ficou escuro e por mais que fôssemos crianças, ficamos até calmos, apenas sentados ali no sofá esperando algum adulto subir para nos socorrer. Foi então que ouvimos um barulho de algo caindo, vindo do quarto da Juliana. E Ana, eu mesma tinha fechado as janelas do quarto, logo não poderia ser o vento. Então apenas apertamos as mãos uns dos outros e nos entreolhamos no sofá, até que um dos meninos disse: "Eu vou lá ver, pessoal, mas só se alguém vier comigo." Eu, que era uma criança de muitos crushes, falei que ia para impressionar o Fabrício, já que eu tinha uma quedinha por ele. Assim que entramos no quarto da Juliana, eu disse: "Mas tá tudo escuro, não dá para ver nada, vamos sair daqui." E no exato momento em que eu terminei de falar, as luzes se acenderam. E eu vejo a caixa da boneca no chão, caída, virada para baixo. E então eu fiquei mais tranquila, por conta de ser apenas uma caixa que caiu. Mas antes que eu pudesse pegar a caixa do chão, eu olhei de relance para a cama da minha prima. E lá estava a boneca, Ana, no pé da cama, em pé, com a cabeça virada na nossa direção. Ai, que cena! Ana, eu tinha sido a última a pegar a boneca e eu tenho a plena certeza que eu deixei ela em frente ao guarda-roupas e não tirei a boneca da caixa. Ela nunca tinha sido aberta. Ainda estava com todos os arames presos nos bracinhos e nas pernas quando eu deixei ela no quarto. Logo, eu puxei o braço do Fabrício e saí correndo em direção à porta, que estava fechada. Eu nem sei como essa porta fechou, fala a verdade. Foi tudo tão rápido que eu nem percebi. Eu tentava girar a maçaneta da porta, mas ela nem se movia. Ao que parecia, tinha alguém segurando a maçaneta do lado de fora. E então o Fabrício, que nem estava entendendo nada, começou a gritar pelo irmão dele, até que ouvimos o Leandro na porta e então a porta abriu. Nem olhei para trás, eu fui direto para a sala avisar minha prima que a boneca dela tinha saído da caixa sozinha. A Juliana, no começo, começou a me xingar, achando que eu que tinha tirado a boneca da caixa. Mas então começou a perceber que o meu desespero estava demais para ser só uma brincadeira. E aí descemos todos para o apartamento da Raíssa. Lá não falamos com ninguém do ocorrido, pois estávamos com um certo medo e receio de que não iriam acreditar na gente. Nessa noite, eu e a Juliana dormimos na casa da Raíssa e até hoje, com 19 anos, nunca mais comentamos sobre esta boneca,
que inclusive eu via até pouco tempo no quarto da Juliana, que também nunca nos falou nada sobre como foi ter essa boneca por tantos anos. Então foi isso, Ana. Sei que não foi tão aterrorizante quanto alguns que eu já vi no Assombrado, mas foi muito aterrorizante para mim passar por isso. Beijos para você, para o Matheus e para as crianças. Adoro o canal e não passo um dia sequer sem ouvir os relatos. Muito obrigada, um beijo para você. Será que a boneca não saiu da caixa? Não digo que ela saiu, mas talvez ela tenha sido retirada da caixa por alguma coisa que viu que você queria muito brincar com a boneca e falou, daqui que eu tiro da caixa. Mas precisava virar o pescoço da boneca, deixar ela parada assim, com o pescoção virado, pra quem tá entrando no quarto, e trancar a porta, então. Eu não sei, assim, o que foi, se foi um espírito querendo fazer o bem, mas deu uma assustada legal ali, não sei. Ou não, foi realmente a boneca do mal ali, boneca do mal. Beleza, contado. Vamos ver. Bom dia, pessoal, bom dia. Há uns 3 dias eu esbarrei no canal de vocês e agora estou maratonando os vídeos. Olha que beleza. É um moço. Meu nome é fulano, sou advogado, moro em São Paulo e tenho um relato que aconteceu comigo na infância. Além de mim, meus primos também podem confirmar o fato e gostaria que ele fosse contado em um de seus vídeos, tá? Bom, este relato ocorreu quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Hoje tenho 27. Me considero uma pessoa cética, mas até hoje não encontramos explicação para o que vou contar agora. Era mês de julho, férias escolares, e como de costume eu estava no sítio dos meus tios, onde passava quase o mês todo junto de meus primos. O G e o V. Peraí. Que eram alguns anos mais novos que eu. Bem, como de costume, passávamos o dia fazendo inúmeras atividades ao ar livre, pois ao redor da casa, dentro do sítio, havia muita natureza. Por esse motivo, brincávamos na casa da árvore, fazíamos fogueira, jogávamos bola, etc. Porém, uma das coisas que mais fazíamos era treinar artes marciais. Isso se mostrará relevante mais pra frente. Na época, todos nós praticávamos um tipo de... Cada um de nós praticávamos um tipo. Na época, todos nós praticávamos um tipo, desde o Kung Fu até o Judô. Chegado o fim da tarde, fomos para dentro de casa, tomamos banho e ligamos o videogame. Momento em que minha tia avisou que ia até o supermercado e meu tio, neste dia, estava no trabalho. Preferimos ficar em casa. Então ela avisou que soltaria os cães, que estavam presos por razões de segurança, sendo que os cães eram 2 da raça Dog alemão e que, ao menor sinal de um intruso, eles latiam sem parar. Pois bem, aqui que a situação começa a ficar estranha, pois praticamente meia hora depois da minha tia ter saído, nos deparamos com algo que não conseguimos explicar. Estávamos eu e o mais velho dos meus primos, sentados em bancos altos, como aqueles de bar, e o outro primo no chão, nos vendo jogar videogame. Quando de repente a maçaneta da porta da sala se mexeu numa tentativa de alguém abrir a porta. Não foi um solavanco, não houve brutalidade no movimento. Foi como um movimento simples de alguém que estivesse querendo entrar em sua própria casa, por exemplo. Bom, daí surgiram as primeiras estranhezas. 1. Aquela porta sempre permanecia trancada, já que a porta que utilizávamos para entrar e sair da casa era uma porta dupla de correr que ficava na lateral da casa. Dessa forma, a minha tia não tentaria entrar por lá, inclusive com as compras na mão. 2. Como o supermercado era longe, sabíamos que não haveria tempo dela ter ido e voltado. E sempre que ela esquecia algo, ela pedia por telefone que levássemos até o portão, pois levava certo tempo para abrir e fechar o portão e não era muito prático. Além do fato da chave do cadeado estar conosco, caso meu tio chegasse primeiro.
Isso tudo passou pela nossa cabeça em frações de segundos. Logo em seguida, nos olhamos e entendemos o recado. Alguém está tentando entrar aqui. Nesse momento, disse aos meus primos para correr para o quarto da minha tia, enquanto eu ia até a cozinha pegar uma faca. Quando voltei ao quarto, parei e disse: Ei, essa é a nossa chance de provar que podemos nos defender. Da forma com que a maçaneta se mexeu, deve ser alguém sozinho, pensando que não tem ninguém em casa. Vamos surpreendê-lo. Isso porque alguns dias atrás haviam furtado algumas galinhas de lá, já que esse era o crime mais comum no local. Então passou algo em torno de 30 segundos até sairmos de casa em direção à possível ameaça, mas daí, para nossa surpresa, não havia ninguém lá. O mais estranho era que um dos cachorros estava deitado a uns 5 metros da porta e o outro estava próximo ao portão, também deitado, como se nunca tivesse passado ninguém por ali nesse meio tempo. Bom, vasculhamos o lugar por uns 5 minutos e sem encontrar ninguém voltamos para casa. Só daí que paramos para pensar que os cães não reagiram a nada estranho lá fora, no momento em que a maçaneta se moveu. Tempos depois, meu primo mais velho relatou ter visto, um outro dia, um homem na rampa que dava acesso ao portão do sítio, usando chapéu e com roupas que lembravam o seu avô já falecido, e que logo após desapareceu quando alguém lhe chamou a atenção. Além disso, moradores, minha avó e eu já tivemos experiências com criaturas estranhas próximo às regiões da mata fechada. Como, por exemplo, uma vez que um animal saiu da mata, correu uns 10 metros numa clareira à minha frente e retornou à mata em meio segundo, tão rápido que só consegui ver uma mancha escura. Outra vez tomei um baita susto quando estávamos em uma caminhada por uma estrada de terra. Era noite, mas havia luzes dos postes pelo caminho, quando então vi uma sombra no chão crescendo em minha direção, vinda mais ou menos de trás de mim. Até me abaixei e protegi a cabeça. Na hora achei que alguém tivesse arremessado um tijolo em mim. Mas quando vi que nada caiu, olhei para cima e sobrevoando minha cabeça estava um animal de mais ou menos 1,5 metros com asas. Mais parecia uma arraia do que um pássaro, porém com cauda grossa, parecendo de gato. Quando disse a um vizinho que vi, ele mencionou que os moradores dali chamavam essa criatura de rabo de gato e que já foi vista por muitas outras pessoas. Gente, o que é isso? A região também foi palco do desaparecimento de uma pessoa, que inclusive virou caso de reportagem na TV, mas que não tenho permissão para divulgar o nome. O caso permanece em aberto até hoje. Hein? Coisas acontecem ali. Vamos aqui. Eu esqueci de tirar o chat da tela para contar os relatos. Meu Deus, vou cair para trás. Desculpa, gente, eu não vou lembrar dessas coisas. Pôr chat, tirar chat. Relato aqui. Meu tio que virou espírito zombeteiro. Gente do céu. E meu tio que virou espírito zombeteiro? Vamos ver. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Neste relato, se houver nomes, estarão trocados. Obrigada. Meu nome é fulana, mas pode me chamar de Cicrana. Tenho 61 anos e esse fato aconteceu nos anos 60 com a minha mãe e que hoje está no céu. Minha mãe era de uma família de 11 irmãos e entre eles vou chamar aqui de tio Dito. Entre eles tinha o tio Dito. Esse meu tio era terrível para aprontar com as pessoas. Não deixava ninguém em paz, atormentava. Por exemplo, quando alguém dormia, ele ia lá, colocava fita adesiva nos olhos da pessoa, ou às vezes amarrava as 2 pernas da pessoa para quando acordassem, assustadas, cair no chão. E ele ria muito com isso. Até quando alguém ia no banheiro, ele perturbava. Minha avó ficava dando bronca direto nele.
Nessa época, o meu tio devia ter uns 20 anos. Até que ele ficou doente, teve pneumonia, e eles eram do interior de São Paulo e trabalhavam na roça. Tudo era mais difícil naquela época e o meu tio veio a falecer com 25 anos de idade, na flor da idade. Quando estava ainda acamado, ele dizia: vocês não vão se livrar de mim. Se eu morrer, eu volto aqui perturbar vocês. Minha avó dava bronca nele e dizia: para com isso, Dito. Quer morrer nada? Que morrer nada, você vai ficar bom. Mas, infelizmente, ele se foi na flor da idade. Passaram-se os dias e a vida foi seguindo. Até que coisas começaram a acontecer na casa. Uma vez a minha mãe estava dormindo e sentiu que alguém apertava as narinas dela e começou a ficar sem ar. E acordou e começou a chamar minha avó, que acordou assustada. Mas quando minha avó chegou, ela voltou a respirar. Mas ela dizia que sentiu claramente alguém apertando as suas narinas. Era uma mão gelada. Bem, até que em um outro dia, um dos irmãos da minha mãe acordou gritando que alguém segurava as pernas dele e ele não conseguia se mover. Minha avó começou a desconfiar do espírito do tio Dito e chamou um padre para benzer a casa. Ficaram uns dias ali, tudo em paz, até que em uma madrugada na cozinha começou a fazer barulho de panela batendo. Todos acordaram assustados e correram para a cozinha. Ana, todas as panelas estavam no chão. Minha avó ficou bem assustada e falou bem alto: Dito, eu sei que é você. Meu filho, segue o seu caminho. Pare de assustar sua família. Fique em paz. Nesse momento, a porta do armário da cozinha abriu e fechou sozinha. Todos começaram a orar. Minha mãe foi com a minha avó numa senhora da cidade que era rezadeira. E ela veio na casa e fez orações e disse que o meu tio estava lá. Ela fez orações, acendeu uns incensos e com o tempo o meu tio nunca mais apareceu. Bem, essa foi a história que a minha mãe sempre contou para nós e para os meus tios também. E os meus tios também, né? Espero que tenham gostado. Um beijo para todos, fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Esse atentado mesmo depois de morto. Eu falei, eu vou dar uma tirada de sarro ainda com a turma aqui agora, que eu sou espírito. Dá pra dar uma zoada ainda, porque ninguém vai me ver. Eu vou segurar o nariz de um, segurar as pernas do outro. Vira um saci de Peralta, o tio Dito. Não duvido, não. Deve ter umas pessoas que dá uma... Mas assim, dá uma peralteada, mas realmente tem que seguir o caminho, né? Seguir o caminho. Coitado do pessoal que fica aqui, fica assustado. Era essa a intenção mesmo, acho, né? Mas... Nossa Senhora trouxe cura e paz à minha casa. A moça que nos conta esse relato tem 53 anos, mas isso aconteceu quando ela tinha 30 e poucos anos de idade. Ela conta que tem um irmão diagnosticado com esquizofrenia, mas na época eles não sabiam dessa patologia e estavam enfrentando um forte surto dele. Foi um dos piores surtos que ele teve, sabe? E ele teve vários. Ela diz que na casa dela ninguém conseguia dormir, porque tudo piorava à noite. Para você ter uma ideia, eles trancavam as janelas com cadeados para ele não fazer nenhuma besteira. Facas e tesouras eram escondidas e eles se revezavam ali na família para observá-lo bem de perto. Pois é, muito difícil conviver com essa doença, ainda mais sem conhecê-la. E ela, por ser mais nova, deixava a mãe dela descansar enquanto ela fazia todas as coisas ali, né? Mas sempre de olho nele, no irmão dela. Ela diz aqui que um esquizofrênico tem surtos, dores sem motivo, ouve vozes, parecia incorporado, ouve vozes, parece incorporado, fala coisas desconexas, é agressivo, tem pensamentos suicidas e parece que atrai uma energia ruim, sabe? Para quem tá perto. Ou seja, a casa dela era o caos. Até que um dia, quando ela estava no trabalho, ela estava na sala dos professores, porque ela é professora,
Ela entrou na sala e ouviu metade de uma conversa onde uma amiga dela dizia que tinha colocado o nome na lista. Era uma lista de casas que seriam visitadas por Nossa Senhora Aparecida Peregrina. Na mesma hora, ela pediu para essa colega para que ela colocasse o nome dela na lista também, porque a casa dela assim, era uma perturbação só. Aí a colega disse para ela que aquela lista era muito longa, que tinha pessoas com câncer esperando, sabe, a visita da santa. E ela mesma nem sabia quando a Virgem iria na casa dela. Poderia demorar meses. Mas ela não se importou. Ela só pediu para que, se ela pudesse, colocasse o nome na lista. Passados 2 dias, quando ela chegou do trabalho, chegou em casa, a mãe dela deu recado que a moça da santa tinha ligado para ela, que queria conversar com ela. Ela deu um pulo e perguntou para a mãe dela se ela tinha deixado o telefone para ela retornar. Mas a mãe falou que não, que ela ligaria um pouco depois, ligaria mais tarde. E assim a moça fez. E assim que ela atendeu o telefone, ela imaginou que a moça ia marcar um mês ali para ela vir na casa dela. Mas a moça falou para ela muito séria: olha, não sei quem você é, nem qual é o seu problema, mas a Virgem quer ir para sua casa logo. Ela disse que só de lembrar ela já chora. A moça ainda disse que já tinha uma outra casa que estava preparada para receber a imagem, né? Que já estava lá com o altar pronto para recebê-la. Mas aí a moça falou que quando viu o nome dela na lista, não sabe como também, mas teve a certeza para onde deveria levar a santa. Ela conta que chorou de alegria, o coração dela estava cheio de esperanças. Então ela deu o endereço para a moça, marcaram um dia e ela preparou ali um altar para Nossa Senhora. Só que no dia da chegada da Virgem Peregrina, a moça se atrasou. E ela diz que a casa dela é muito fácil de ser encontrada. E ela deu todas as referências para a moça. Não tinha como errar. Mas a moça, depois de algum tempo, ligou para ela dizendo que estava perdida, que o filho dela não achava o endereço e disse: olha, alguma coisa muito forte está nos impedindo de chegar aí. Mas tenha calma, a Virgem quer ir e nós vamos conseguir. E aí ela fez uma oração para que eles achassem o caminho e, de fato, eles chegaram. E ela disse que assim que eles entraram na casa dela com a imagem no oratório, foi mágico, parecia que a paz entrava junto, foi emocionante. E vieram 2 senhoras também e disseram ali que a casa dela estava com uma atmosfera muito pesada. Havia muita aflição no ar, mas que Maria ia levar tudo embora. Então eles rezaram ali um credo de mãos dadas, fizeram um terço, cantaram louvores e tudo parecia que ia mudando. Nessa hora, uma daquelas senhoras bateu o olho numa figa de Guiné que a mãe dela tinha pendurado atrás da porta. E a moça que nos conta esse relato diz que nunca gostou daquela figa. Ela vivia pedindo para a mãe dela se livrar daquilo, jogar embora. Mas a mãe dela não queria porque diz que foi um presente de uma vizinha querida. E era de madeira entalhada. E essa figa os acompanhou por 2 casas que eles já se mudaram. Mas a senhora disse: jogue isso fora. Isso não está ajudando. Pelo contrário, isso está prejudicando. E imediatamente ela foi lá e fez aquilo que ela queria fazer há anos, jogou fora aquilo que tanto a incomodava também. As senhoras se foram e a Virgem Maria ficou na casa dela por 7 dias. As senhoras se foram e Nossa Senhora Aparecida ficou na casa dela por 7 dias. E naquela noite, todos dormiram com tanta paz que pareciam que estavam dormindo no colo da mãezinha do céu. O irmão dela simplesmente mudou a fisionomia e aquela noite ele dormiu em paz, sem dor, sem gritos, sem gemidos, sem vozes. E ela diz que ainda hoje, até hoje, tem lá na casa da mãe dela um oratório com Nossa Senhora Aparecida. Ela diz aqui que ela expulsou a dor da casa deles e trouxe muita paz e muito amor. Foi um milagre de Maria. Ela abriu a casa deles para o seu filho entrar e curar. O irmão dela finalmente saiu do surto e ela agradece muito até hoje. E ela sabe que a santa os escolheu porque sabia que eles precisavam de sua graça.
E aí, estão gostando dos relatos? Então não deixa de clicar no joinha, deixa o seu